Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? É uma alegria para nós podermos estar de volta na casa do Senhor, poder celebrar o seu nome, ouvir a sua mensagem, poder rever os irmãos também, né? Ainda de maneira contida, né? Principalmente com relação aos abraços, mas somos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem dado a nós, tem proporcionado à sua igreja, e como tudo está no controle dEle, nós sabemos que Ele tem o melhor para o seu povo. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, a partir do versículo 5, nós vamos ler até o final do capítulo 1 e os dois primeiros do segundo capítulo. Primeira carta de João, primeiro capítulo, versículo 5 em diante. Diz assim: a mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Deus poderoso, obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem dado a nós, e como diz a canção que agora há pouco cantamos, mesmo sem merecer, nós não somos nada, nós somos pó, ao pó voltaremos, mas pela sua misericórdia e a sua graça nos alcançou. Muito obrigado. Obrigado por essa manhã, por essa palavra que o Senhor já tem falado ao meu coração. Continue falando conosco. Tem misericórdia de nós a cada dia, pois é a Ti que recorremos, Senhor, é o nosso socorro, é a nossa fortaleza. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há 15 dias atrás, né, no dia 2, nós demos início a essa série de mensagens sobre a primeira carta, aliás, sobre as cartas de João, né? E nós falamos sobre a autenticidade da autoria, quem escreveu, para quem foi escrita, qual o objetivo, e falamos sobre os falsos mestres que estavam infiltrados na igreja naquele momento, principalmente, né, a quem João escreveu, e os problemas que eram enfrentados ali. E João, ele acabara de apresentar Jesus como o verbo da vida, a vida eterna por Cristo Jesus, do Filho de Deus. E agora ele vai mostrar a natureza de Deus a quem ele veio revelar. É claro que nós não podemos esquecer de dizer que João, ele não está criando, nem fazendo nenhuma teologia. Ele mesmo diz que ele testifica, ele testemunha aquilo que ele viu, que ele ouviu, que ele contemplou, que apalpou. Então, ele não faz filosofia, ele não é filósofo, ele é teólogo. Naquele momento, a igreja do primeiro século enfrentava uma heresia chamada gnosticismo. É verdade que bem ainda no seu início, né, na sua forma embrionária, como já foi falado da última mensagem, mas que já trazia consequências para a igreja daquela época. Eles eram chamados de gnósticos porque tinha a ver com a palavra gnose, né, o conhecimento. Eles defendiam que para ser salvos a pessoa precisava adquirir um conhecimento secreto, e esse conhecimento secreto era dado por Deus, e era isso que era preciso para ser salvo. Que além disso, a mensagem deles era que Jesus não era o Jesus como nós conhecemos, como nós pregamos, o Jesus homem e Jesus divino, Jesus Deus, que o Deus, né, o divino, se manifestou em carne, habitou entre nós e morreu, ressuscitou e voltou para junto do Pai. Eles defendiam que um ser divino, um Deus, jamais poderia se encarnar, porque o espírito é bom, mas a carne
é má, carne é material. E a sua teologia, a teologia deles dizia que o espírito ficou preso na matéria, nessa carne, no homem. E para se libertar tinha que adquirir tal conhecimento secreto. E que o próprio Jesus, ele recebeu o Espírito no momento do batismo. E esse Espírito divino, o Deus divino, o Deus que não para eles não se fez homem, ele só esteve temporariamente em Jesus e voltou a Deus ou ao céu no momento antes da sua morte. Mas João combate essas heresias e combate outras que vinham juntamente com esse ensino, principalmente porque para eles tanto fazia a maneira como a pessoa vivia. Você pode viver de qualquer jeito porque para Deus não importa o que há no corpo, do que há matéria. Então você pode pecar, não há nenhum problema. Então eles estavam querendo dizer que o homem poderia ter comunhão com Deus e viver nas trevas. É claro, não com essas palavras, mas com suas atitudes e com aquilo que eles ensinavam. E João tinha dois propósitos básicos em mente quando escreveu suas cartas. Ele precisava expor esses erros doutrinários dos falsos mestres e confirmar também os irmãos daquela época no verdadeiro caminho, na verdadeira doutrina. E é ele que dá testemunho disso. A geração de apóstolos e testemunhas do século I acabou ali, né, naquele momento, né, estava acabando ali, já não tinha mais pessoas que haviam estado com Jesus, que testemunharam do seu ministério presencialmente. E todos aqueles que vieram depois, assim como nós, né, somos também assim como Tomé, que... Aliás, não como Tomé, né? Mas como Jesus falava para ele, daqueles que são bem-aventurados porque não viram e creram. Então, assim, somos nós, né? Bem-aventurados que não viram e creram. João ele estava muito preocupado com esses gnósticos, sobre aquilo que eles estavam pregando, porque estava causando também separação na igreja e separando o homem de Deus com isso, com aquilo que eles estavam aprendendo, com aquilo que, de certa maneira, estava sendo colocado para convencê-los da pregação original, da verdadeira doutrina. A longa história da igreja mostra que ensinamentos errôneos conduzem a igreja à prática reprovável. O sistema doutrinário dos falsos mestres, ele é combatido por João nessa carta. Ele tinha o conceito errado sobre Deus e o pecado, justamente por aquilo que eu disse, porque para eles não importa o que o homem faz aqui, porque o que importa é o Espírito. Então depois que o Espírito se libertar desse corpo, dessa terra, ele volta para Deus e é isso que importa. Então João nessa carta, ele várias vezes combate isso, ele vem falar do que o verdadeiro cristianismo produz na vida de cada um, daquilo que nós precisamos mostrar com a vida de cristão. Uma vida na qual o pecado, ele é notado, ele é combatido e ele é deixado. O versículo 5 diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Então, ele começa dizendo que essa é a mensagem. Então, João escreve que Deus é a origem da mensagem, que é transmitida pelo próprio Cristo, que é a mensagem. Cristo, além de falar, de pregar, ele era a mensagem. Então, é a terceira vez que João usa a construção do que dele ouvimos, justamente para provar o seu testemunho vivo. Os apóstolos ouviram a mensagem dos lábios do próprio Jesus. Eles também conheciam as páginas do Antigo Testamento, as Escrituras, né, as Sagradas Escrituras, e lá Davi escreveu: na tua luz veremos salvação, como está no Salmo 36, versículo 9. E João está dizendo que nós não temos uma mensagem qualquer, não é uma mensagem tirada dos nossos pensamentos, daquilo que nós estamos deduzindo. A mensagem que nós estamos passando para vocês foi o próprio Jesus que nos disse, foi Ele que nos transmitiu, nos ministrou. Ele está assim retomando a sua autoridade apostólica, como aconteceu até o versículo 3, que nós já fizemos no primeiro estudo. E aqui nós temos uma série de versículos que nós podemos
comprovar, né, dos ensinamentos de João, ele testificando de tudo aquilo que ele falou a respeito de Jesus. Mas dando sequência ao nosso texto, diz que Deus é luz, é a parte B desse versículo 5. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O uso desse termo luz na Escritura, ele é muito rico porque é usado para descrever o próprio Jesus, o próprio Deus, e enfatizar a santidade e a justiça de Deus. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O Senhor é Pai das luzes, como está escrito em Tiago 1,17. Quem está coberto de luz como de um manto, Salmo 104, 2, e habita em luz inacessível, 1 Timóteo 6,16. A luz está relacionada também à salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, como está escrito no Salmo 27, do versículo 1. Então a luz, ela não está oculta, ela se revela. Meus irmãos, alguns escritores, eles destacam e fazem a relação do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, com esse texto da primeira carta. Quando a luz é usada para se referir a Deus, ela se refere ao seu caráter santo, que odeia o pecado. Deus odeia o pecado, não o pecador. Ele identifica o pecado, ele julga o pecado da mesma forma que a luz condena as trevas e dissipa as trevas, elimina as trevas. Deus é luz e não tem mancha. O ser de Deus é santo, então Deus é santo. A sua ira é santa, a sua justiça é santa, ele é santo na manifestação plena do seu poder. Há duas ideias sobre Deus, nessa expressão luz, que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, a sua pureza moral e o julgamento que essa pureza traz sobre as trevas. Deus é puro e separado, como nenhum de nós somos, apesar de que nós, no sentido de sermos santos, separados para Deus, por Deus, é diferente esse santo do ser santo de Deus, é a plenitude da santidade. Ele é incapaz de errar, assim como a luz pura e cristalina. A santidade é absoluta sem qualquer mancha, e João enfatiza esse ponto. Não há ninguém que possa dizer que Deus errou, que Deus pecou, que Jesus alguma vez pecou. Nele não há treva. Ele chama a atenção para um fato de que em Deus não há nada característico das trevas, ou do pecado, ou do erro, da ignorância, contradição ou iniquidade. A santidade de Deus, ela traz à luz os nossos pecados. Ela nos mostra os pecados. E aqueles pecados mesmo encobertos, pecados que poderíamos chamar de pecados íntimos, são revelados pela luz de Deus. Nada pode ficar oculto diante dele, assim como nada se oculta diante da luz quando essa luz brilha. Nós estamos aqui hoje num dia assim nublado, né? Se nós olharmos aqui para o nosso piso na igreja, ou de repente até aqueles que estão em casa, podem olhar para o chão da sua casa e estão vendo as coisas, mas não claramente, como se estivesse uma luz forte, um holofote, batendo sobre esse chão, sobre proximidade. Então essa luz que brilha, que clareia tudo, que mostra tudo, você vai acabar percebendo alguns detalhes, vai perceber alguma sujeira, alguma impureza, a gente vê uma poeira, coisas que naturalmente a gente não vê, mas Deus, Ele é essa luz que revela aquilo que está oculto, aquilo que está encoberto pelos nossos olhos. Ele conhece e revela o verdadeiro caráter das pessoas. Ele mostra as faltas, por mais secretas e ocultas que elas sejam, ou que nós desejamos que elas estejam. Quando Isaías ele teve aquela visão que conta lá no capítulo 6, ele viu o Senhor assentado no seu trono, ele acabou dizendo, ai de mim, ai de mim. Ele viu o quanto ele era pecador, o quanto ele era nada diante de Deus, porque ele viu essa luz. E quando nós vemos a luz, quando Deus revela a sua luz a nós, nós somos mostrados no mais íntimo, nosso mais íntimo. Nós mostramos quem nós somos.
Todo crente, todo aquele que anda na luz, aquele que professa ter um estreito relacionamento com Deus, ele deve exibir certas qualidades em sua vida. Caso contrário, é um relacionamento com Deus que mostra falsidade. É um relacionamento falso, aparente, só de boca. Na verdade, João ele usa essa passagem para expressar a ideia que se baseia num contraste mesmo radical de luz e trevas. Isso ele vai mostrando através do seu evangelho. Nós percebemos no capítulo 8, versículo 12 e no capítulo 12, versículo 35. Esse contraste de luz e trevas pode ser observado ali. Assistindo algumas pregações para trazer essa mensagem, eu vi uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes do ano de 2014. Veja bem, 2014 ainda, né? Já temos 6 anos e nessa oportunidade ele fala de uma coisa que ainda é bem atual, ainda hoje, né? Nessa pregação ele mencionou uma pesquisa que foi divulgada pelo jornal A Gazeta, acredito que seja lá de Vitória, no Espírito Santo, e essa pesquisa dizia que 60% dos crentes estão descomprometidos com a igreja, desanimados, não se envolvem, no mínimo querem frequentar e está bom demais. E ele comenta sobre a tendência das igrejas que estavam abrindo naquela época, era de que tivesse um culto só por semana, um culto no domingo, às 5 horas da tarde, e porque assim, às 5 horas da tarde, os irmãos poderiam aproveitar amanhã, né, esse tempo da manhã, poderiam ir à praia, se divertir, sei lá, fazer um passeio com a família, qualquer coisa, e aproveitar também à noite, porque muitos poderiam até dizer assim, você está doido, né? 2 vezes por semana na igreja, o que é isso? E ainda durante a semana eu vou ter que ir na terça, na quarta-feira, isso é exagero. Esse negócio de gastar tempo com a igreja, na obra, não é para mim não. A minha vida eu quero mais é descansar agora, eu estou muito cansado, eu preciso de férias, de diversão. Eu queria dizer, é realmente assim, que tem acontecido muitas vezes ainda hoje. Não só em 2014, como 2000, 90, e hoje continua assim. As pessoas estão caminhando como? Longe da luz. Longe da luz. Sem alegria, sem prazer, sem engajamento. Isso gera um cansaço, né? O pecado gera o cansaço. Ele gera uma espécie de depressão espiritual. Nessa mesma pregação de 2014, o reverendo Hernandes conta um outro exemplo. Ele fala de uma família que foi até o hospital, de uma moça que estava sofrendo de uma hemorragia, e depois de ser atendida, de passar pelos procedimentos, o médico chega e diz, essa moça teve um bebê. E a moça, na hora, protesta, não doutor, não senhor, eu não tive nenhum bebê. E os pais apoiam, dizendo, não doutor, não, ela não teve nenhum bebê, não senhor. E o médico, percebendo o que se passava, disse, essa moça teve um bebê. E disse para o pessoal do hospital, me tragam esse bebê. E meia hora depois, apareceu uma caixa de isopor com um bebê lá dentro. E isso traz uma mensagem para nós que precisamos refletir. Por que isso? Porque essas pessoas estavam longe da luz. Para elas, tanto faz. Isso não traz nenhum arrependimento a elas. Tanto faz. Estão longe da luz, aquilo que está fazendo não está errado. A luz não está mostrando a elas o pecado, a sujeira no coração. Com relação a esse desânimo, essa depressão espiritual, nós precisamos lembrar que quando nos aproximamos da luz, quando a luz mostra os nossos defeitos, o nosso pecado, nós vamos ver isso. Nós já falamos aqui algumas vezes e já vimos outros pregadores falarem sobre a preocupação da presença dos irmãos no culto. É claro que nesse momento, né, nós estamos num momento diferente, né, da pandemia. As igrejas precisam ter um número reduzido. Nós temos aqui, não pode passar de 30%.
né? E as pessoas que preferem realmente ficar em casa porque estão com seus cuidados, né? E está certo. Quem prefere ficar em casa, fique em casa e acompanhe pela internet a transmissão do culto, mas em momentos normais, né, vamos dizer assim, há uma preocupação com a presença dos irmãos na igreja. Eu ouvi um relato de um irmão que, ao começar o culto, ficou desesperado e preocupado, porque no momento que começava o culto, tinha 20% das pessoas daquela igreja no culto. E aí, ele, muito preocupado, achou que o culto ia continuar assim, mas de repente as pessoas começaram a chegar. E quando ele pregava, ele se dirigiu para os presbíteros que estavam assentados ali nas cadeiras ao lado e disse: será que para ir para um aeroporto as pessoas chegariam atrasadas? Será que para bater um ponto no trabalho elas chegariam atrasadas? Será que para estar numa reunião de negócios, numa audiência, elas estariam atrasadas? Mas é para o culto. Está tudo certo. Deus deve estar feliz porque pelo menos eu vim, eu estou aqui. Mesmo que eu cheguei atrasado, durante o culto eu dou uma viajada aí pelas redes sociais, eu vou passear lá fora na igreja, fico lá 20 minutos conversando com os irmãos que estão lá fora. Mesmo que eu não sei nem o que leu ali, mas eu fui lá, eu estava lá. Então isso é preocupante. Não estou dizendo que a sua salvação, a minha salvação depende de que nós venhamos na igreja e estejamos atentos ao que se passa aqui, não é isso. Mas a ausência disso mostra uma distância de Deus. E quem é Deus para mim e para você? Qual é a prioridade na minha vida? Se eu sou cidadão do céu, estou vivendo aqui de maneira temporária, qual é a prioridade da minha vida? Deus é luz. Quem professa ter um relacionamento estreito com Ele deve exibir certas qualidades em sua vida. Como filhos obedientes, que não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Primeira carta de Pedro, 1 Pedro 1, de 14 a 16. A santidade de Deus, ela traz luz. Os pecados mais íntimos das pessoas se revelam. Diante de Deus, nada fica encoberto. Não andar na luz, não andar próximo de Deus, mostra um relacionamento falso. No versículo 6 diz assim: se dissermos que não mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esse versículo 6 nos remete a Romanos 6, quando diz: pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andais como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Efésios 5, de 8 a 11. Portanto, quando falamos dos cristãos sendo luz, é sempre um espelho que reflete a luz do Cristo, que essa luz que já foi revelada e já foi refletida. Ninguém pode estar em comunhão com Deus andando em trevas. O Salmo 119, lá no versículo 105, diz que a palavra dele, que ele é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Então essa luz nos guia, mostrando onde devemos andar e como devemos andar. O erro cometido no passado, pregado no passado, ele separando o corpo do espírito, como os gnósticos faziam. Ele continua sendo pregado, ele continua sendo cometido hoje, quando as pessoas querem divorciar a fé da ética. Elas querem dizer que é possível ter religião, ter elevados conceitos sobre Deus, que é possível você ir à igreja somente aos domingos, que isso não é uma coisa errada, que isso é compatível, né? Então, os conceitos que o homem tem criado têm feito ele se aproximar mais das trevas. E João diz que nós não podemos andar assim, nós não podemos andar entregues aos prazeres do mundo
e frequentando a igreja no domingo e achar que está tudo bem. Não dá. A luz do Senhor, ela mostra isso. O homem vive de maneira instrumentalizado por aquilo que se é criado na sociedade, pelas leis civis, buscando os prazeres deste mundo. O homem busca a sua própria satisfação, andando longe de Deus. E João, além de combater os gnósticos, ele diz que uma pessoa não pode andar assim. A nossa sociedade atual, o nosso mundo atual está em trevas. Uma sociedade que rasgou mesmo os 10 mandamentos. Uma sociedade que tem cada dia pregado mais coisas que são contra os princípios bíblicos, moldando as leis à sua vontade, querendo moldar até mesmo os cristãos, os crentes. E muitos de nós que estão envolvidos na sociedade têm aceitado esses padrões sociais. São leis de interesse dos homens para agradar uns aos outros. É o politicamente correto. O politicamente correto tem entrado até mesmo dentro das igrejas. E aí nós precisamos questionar quais são os valores mais importantes na nossa vida. São os valores deste mundo ou aquilo que nós aprendemos do Senhor, aquilo que nós temos ouvido? E essa é uma preocupação que João demonstrava naquela época, escreve aos seus leitores, aos irmãos, aos crentes daquela época, e que nós ainda temos essa mensagem para hoje, ela é atual. Hoje tem se pregado que o que importa é amar, o que importa é o amor, e que os crentes são intolerantes, falam de amor, mas não amam. A ética tem que estar junto com fé. Ética e fé devem estar juntas e não separadas. As obras do mundo são más. Luz e trevas não se associam. Andar na luz não significa ser perfeito. Andar na luz não significa ser perfeito. Mas andar na luz significa andar na presença de Deus, diante da santidade. Porque Ele nos ilumina, Ele nos sonda, Ele nos mostra a verdade a nosso respeito. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esse é o versículo 6. Deixa eu só acompanhar meu tempo aqui para não esticar demais. Esse verso 6, ele destaca a natureza pecaminosa do homem, porque o pecado engana. Então eu queria falar para os irmãos aqui sobre alguns aspectos desse engano, porque o pecado aqui fala de 3 enganos. A tentativa de engano, a tentativa do pecado de enganar os outros, de enganar a nós mesmos e de enganar a Deus. Não dá para dizer que tem comunhão com Deus e andar nas trevas. Isso a gente tem falado, já repeti aqui algumas vezes. Porque ao fazer isso, nós estamos mentindo, a gente está se afastando da verdade. E aí é uma tentativa de enganar as pessoas, uma tentativa de enganar os outros. Vocês já repararam que nós sempre tentamos passar uma imagem positiva daquilo que nós somos? Nós temos vergonha, às vezes, de mostrar quem realmente nós somos. A gente veste uma fantasia, muitas das vezes. A gente coloca uma máscara, né? Não estou falando da máscara por causa da pandemia. A gente coloca uma máscara, um disfarce, e tenta passar uma imagem diferente. Uma imagem, não vou dizer diferente, mas uma imagem bonita, positiva. Aquilo que nós gostaríamos que as pessoas vissem a nosso respeito, porque é bonito, porque é bom, porque é agradável. Mas talvez não seja assim que nós procedemos. Talvez a realidade seja outra. Talvez se as pessoas vissem o que há por trás da máscara, por trás do disfarce, se elas vissem quem realmente nós somos, como nós pensamos, elas iam ficar horrorizadas, iam se afastar de nós. Então, de alguma maneira, nós acabamos tentando mostrar aquilo que nós somos quando andamos longe de Deus, longe da luz. Muitas vezes nós temos até pensamentos que nós temos vergonha, né? E aí eu sei que cada um de nós tem coisas assim que realmente nos angustia.
Então não dá para dizer que não tem pecado, né? Afirmar que não tem pecado. Porque se falar isso, a gente está tentando enganar as pessoas. E o segundo ponto sobre o pecado está aí no versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. A nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. O pecado nos leva a enganar a nós mesmos. Ele nos leva a mentir, não só para as pessoas, mas ele também nos faz mentir para nós mesmos. Ele nos faz negar que nós temos pecado. Ele nega a razão pela qual Cristo veio. Ele nega, ele rejeita o perdão pelo qual Cristo morreu na cruz. Na verdade, a pessoa quando faz isso, ela não tem consciência realmente daquilo que ela é, daquilo que ela está fazendo. O pecado, ele é uma fraude tão sutil que aquele que comete, ele perde essa realidade. Só pode ser um louco, né? Se perdeu a realidade é porque é louco. Então, quando nós achamos que nós não pecamos, nós estamos agindo como alguém que é louco. Uma igreja tinha um irmão que passou um tempo na guerra e depois de ter voltado ele estava na igreja e ele ficava muito incomodado quando falava que nós somos pecadores. Quando se pregava que era pecador, ele ficava incomodado. Quando cantava aquele hino, então, Santo, 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 quando chegava aquela parte que fala, nós os pecadores, ele se levantava e saía pisando duro, pisando torto e ia embora. No dia seguinte, estava no gabinete pastoral e dizia ao pastor, não, pastor, isso não pode acontecer. Nós não somos pecadores, eu não sou pecador. É claro que aquele irmão tinha essa perturbação por causa dos seus problemas, os problemas da guerra, ele era perturbado por aquilo. Mas nós sabemos que existem muitos de nós que pensam assim, né? Quando eu e você começamos a pensar diferente daquilo que Deus requer de nós, quando nós começamos a pensar, não, eu sou um cara bom, eu sou bonzinho, eu não faço maldade, eu não tenho pecados assim, eu acho que eu posso ir para o céu, eu vou ser salvo porque eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, eu faço isso de bom. Então, essa autoproclamação de santidade por aquilo que nós achamos que nós somos, isso só pode mostrar uma coisa. A gente está precisando ser internado, né? Está precisando se aproximar de Deus. Essa responsabilidade do pecado, né? essa responsabilidade do pecado, daquilo que nós fazemos, as projeções e transferências que nós fazemos, é uma tendência natural que o homem tem de fugir daquilo que ele realmente é, fugir até mesmo dessa responsabilidade. Muitas vezes, nós transferimos a culpa para outras pessoas. É uma fraqueza moral, né? A gente fala que a culpa é dos nossos pais, dos nossos avós, a culpa é do lugar onde eu vivo, a culpa é do meu físico. Então a gente faz transferências de culpa. Os gnósticos daquela época, eles não se importavam com isso, mas nós aprendemos que o homem peca sim, e importa sim aquilo que fazemos aqui, e foi por isso que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então a pessoa que acha que não tem pecado, ela está enganando a si mesma. Salomão já escreveu que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Além de ser, né, uma palavra bonita, é muito importante isso, a gente confessar e deixar, e assim alcançando misericórdia. Está lá em Provérbios 28, 13. Pensar e falar alguma coisa, na verdade, não transforma o nosso pensamento, né? Necessariamente ele não transforma. As palavras não vão se tornar realidade por causa disso, por pensar e por falar. Os mestres gnósticos, eles falavam que não eram pecadores, mas viviam em trevas, mas defendiam que não havia problema em praticar aquilo que o nosso corpo faz, né? O pecado que nós cometemos. Mas o apóstolo João, ele diz que um homem que fala e faz outra coisa, ele mente. O homem que diz uma coisa e com seus atos
ele mostra outra totalmente um mentiroso. O que contradiz as suas afirmações com a sua maneira de viver, ele está faltando com a verdade, ele está se enganando a si mesmo. Então preste atenção, eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou dizer. As pessoas que mais confessam os seus pecados não são aquelas que mais pecam. As pessoas que mais confessam os seus pecados não são as que mais pecam, mas sim aquelas que mais perto de Deus andam. Como é que pode ser? Quem mais anda perto de Deus são os que mais pecam? As que mais andam perto de Deus, elas vão ver o seu pecado, que Deus é santo, Deus é luz, Ele mostra o nosso pecado, Ele mostra os nossos defeitos. Então aquelas que estão mais próximas de Deus, aquelas que andam com Deus, são essas que mais pecam. Então, quanto mais perto de Deus, mais eu vou reconhecer o meu pecado. Há uma ilustração sobre isso, mas já o tempo está avançando, mas nós sabemos, sobre tudo isso. Eu já inclusive falei aqui algumas coisas que também pode se encaixar nessa revelação dessa ilustração, daquilo que é revelado a nós através da luz. Nós sabemos, somos conscientes de que ao se aproximar de Deus, o nosso pecado, ele é descoberto. Jó 42 diz assim: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E aí a gente pergunta, mas não é esse mesmo Jó, que o próprio Deus deu o testemunho dele, dizendo que era um homem íntegro e reto, que se desviava do mal? Não era esse mesmo Jó? E agora ele diz que se abomina? Como é que ele faz uma confissão dessa? É justamente por isso que eu acabei de dizer. É porque essa sujeira que eu não vejo, meu pecado, se a gente não vê essa sujeira no coração, nós estamos longe de Deus. E aqui Jó diz que ele o conhecia só de ouvir, mas ele agora conhece porque os olhos viram, se aproximou de Deus. Quem não se angustia com o seu pecado, quem não se entristece com o seu pecado, está longe de Deus, está nas trevas. Nós precisamos realmente ficar chocados com o pecado que nós cometemos, escandalizados. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, a sua palavra não está em nós. Essa talvez seja a atitude, ou é a atitude mais repreensível de todas, porque ela não nos torna um pecador, ou não tenta nos enganar ou enganar os outros, mas agindo assim, nós estamos querendo tornar Deus mentiroso. É o pecado acima de todos os outros pecados, o pecado da arrogância, do orgulho, que coloca a sabedoria do homem acima da sabedoria de Deus. Aquele que chama Deus de mentiroso. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso. Está aí no versículo 10. Então, quando eu e você achamos que não cometemos pecado, nós estamos chamando Deus de mentiroso. E como é que a gente resolve esses problemas? Como é que a gente pode resolver isso tudo que eu disse aqui? Vamos ver aí o que está escrito lá no versículo 7. Vai falar dessa comunhão com Deus, com os irmãos. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe por que a gente muitas vezes briga? Por que a gente discute uns com os outros? Por que a gente se decepciona uns com os outros? Por que a gente puxa o tapete uns dos outros? Por que a gente vê problema em tudo? É porque nós não andamos na luz. Onde tem uma intriga, uma briga, uma discussão acirrada, onde as farpas voam, aí está as trevas. É um momento que estamos longe da luz. É um momento que estamos agindo sem comunhão com o irmão. Longe da luz não tem comunhão com o irmão.
No versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, primeiro, a gente resolveu o problema da comunhão com os irmãos. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão com uns com os outros. E agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se nós fizermos o quê? Se confessarmos. Essa palavra confessar aí, eu aprendi que, eu não sei, né, a pronúncia se vai estar correta, mas vem do grego homologel. Os irmãos talvez nem não faça muita diferença, mas eu achei bacana, né, ouvir. Vem da palavra portuguesa homologar, ou seja, é concordar com. Sendo assim, confessar significa dizer assim: eu concordo, meu Deus, contigo. Eu sou pecador mesmo, eu errei mesmo, eu sou desleal, eu sou mentiroso, desobediente. Eu concordo com o que Deus disse, eu confesso. Isso é homologar o que Deus disse a meu respeito, isso é confessar. O nosso problema, muitas vezes, quando a gente erra, a gente não reconhece o nosso erro, a nossa culpa, e muitas vezes a gente, por isso, não confessa. Então, é preciso que a gente confesse, olhar para Deus e dizer: Senhor, eu errei mesmo, eu sou pecador mesmo, eu falo mal do meu irmão mesmo, eu tenho pensado mal a respeito dele, eu fofoquei, eu errei com o Senhor, não obedeci os seus mandamentos, eu tenho andado distante do Senhor, fui infiel, desleal, eu sou pecador mesmo, Senhor, eu pequei, eu confesso. E é importante dizer isso, irmãos, porque há uma palavra que é até difícil de pronunciar, mas a tendência da sociedade moderna hoje, com essa palavrinha, eu vou até ler aqui: a psicologização da experiência humana. Isso tem chamado o pecado por outro nome. Tem chamado o pecado de doença. Esse é o nome. A pessoa pratica várias coisas, vários pecados, e ainda acaba dizendo que é uma vítima. Mas, se a gente for olhar também do lado teológico, nós temos a tendência da igreja contemporânea hoje, na verdade não são todas, né? Algumas defendem, algumas têm algumas doutrinas ou teologias em que tudo é culpa de Satanás, do diabo. Tem o demônio daquilo, o demônio disso, então é tudo culpa do demônio. Coitado, ele precisa de libertação. Meus irmãos, é pecador. A Bíblia diz que ele é pecador. Ele precisa de confessar os pecados. Precisa de arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Mas um ponto agora que me chamou a atenção quando estava ouvindo algumas mensagens, e diz o seguinte: Ele é fiel e justo. Talvez nós pudéssemos dizer que Deus é fiel e misericordioso para perdoar. Porque o justo, ele aplica a lei, ele exige a justiça. E aí, como é que é para perdoar? Nesse momento, a gente pensa nessa questão de justiça e de perdão de maneira separada quando eu ouvi isso. Realmente, Deus é fiel, mas Deus é misericordioso. Se Ele exige que a justiça seja feita, seja cumprida, então como é que pode ser? Como é que Ele pode ser fiel para perdoar? É porque nesse momento, você e eu, nós não deixamos de ser pecadores. Nós não deixamos de cometer pecado. Mas nós, quando convertidos, nós somos adotados como filhos. O ímpio, ele está debaixo da ira de Deus. Ele é um réu diante do reto juiz. Mas quando eu e você cremos em Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. No capítulo 1, versículo 12 de João, diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E um filho, mesmo que ele desobedeça o pai, ele faz alguma coisa errada, o pai se entristece, ele não deixa de ser filho.
Quando ele chega para o pai, pede perdão, ele confessa que errou, ele retoma a comunhão com o seu pai. Então, assim, quando Deus olha para a cruz, para o sacrifício de Jesus, para aquilo que Jesus fez, Ele olha para mim e para você e diz: é por causa disso, é por causa da cruz, é pelo sacrifício que você está perdoado. Esse pecado, ele já foi punido em Jesus, você não tem que pagar aquilo que já foi pago, já está pago, meu filho já pagou na cruz do Calvário, e é por isso que Ele é misericordioso, Ele é justo, mas Ele é misericordioso, quando Ele diz que Jesus já pagou essa dívida. Então, ao confessar o pecado, ao concordar com Deus, eu e você, que somos pecadores, ao arrepender, esse arrependimento nos leva à plena comunhão com o nosso Deus. A provisão de Deus e a responsabilidade do homem caminham de mãos dadas. E nós podemos ver essa provisão, o que está escrito no capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas do mundo inteiro. Deixa eu esclarecer uma coisa rápida aqui. Esse não somente pelos nossos próprios, mas o mundo inteiro. João certamente não está explicando o universalismo. O sacrifício de Cristo alcança todo mundo em extensão, no sentido de que Ele morreu pelos que procedem de toda tribo, língua e nação, mas não a todo indivíduo, indistintamente de cada tribo, língua e nação, de cada povo. É todo mundo sem acepção, mas não todo mundo sem exceção. O comentarista que eu estou lendo estou lendo a respeito das cartas de João, o Simon Kitzmacher, ele diz que essa frase, o mundo inteiro, não está relacionada com cada criatura feita por Deus. A palavra inteiro descreve o mundo na totalidade, não necessariamente na sua individualidade. Nicodemos até esclarece também nos comentários, dizendo que se Jesus morreu por cada homem e cada mulher, então o sacrifício dele é em vão por aqueles que já se perderam, já estão perdidos, que vão para o inferno. Então as pessoas, Jesus pagou um sacrifício e as pessoas vão pagar de novo, vão sofrer no inferno. Então aquilo que Cristo pagou já foi pago, e Ele pagou essa pena de uma vez por todas. Se Ele pagou por alguém que vai se perder, então é mentira aquilo que está escrito. O sacrifício torna possível toda e qualquer pessoa salvar pela fé, mas não assegura a salvação, também é outra coisa que quer dizer. Então não é o mundo inteiro na sua totalidade, na sua individualidade, mas num todo, pessoas de todos os lugares. Meus filhinhos, escrevo para que vocês não pequem, mas se pecar, temos advogado junto do Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus mostra Jesus como nosso advogado. E João escreve aos irmãos, primeiro, ele diz que é para não pecar. Ele coloca um condicional depois, Primeiro, o objetivo de João é para que os irmãos não pequem. Escrevo para que vocês não pequem. Mas ele dá também a solução para o caso de pecarem. Tem um advogado junto do Pai. É preciso lembrar, irmãos, que nós dizemos que nós vivemos pela graça. Nós somos salvos pela graça. Fomos alcançados pela graça. Mas a graça não é uma capa para o pecado. E nem uma desculpa para viver pecando. E um estímulo, Quando João diz que se pecar, não está dizendo obrigatoriamente, pode viver pecando, viva no pecado, peque. Não é isso, é se pecar. Então é um condicionante, não é obrigado a pecar. Aquele que intercede por nós, o advogado, está junto do Pai, para que caso a gente peque, ele interceda por nós. Mas na verdade, bem rapidamente, eu gostaria de dizer aos irmãos, que esse Jesus, que é advogado, está junto do Pai, intercede por mim e por você, ele não só é um advogado. O advogado comum, nós temos alguns aqui na EPJO, eu falo advogado comum comparado com Jesus, tá, irmãos? O advogado do dia a dia, ele faz o quê? Qual é a finalidade? É defender a minha causa, defender a sua causa.
Esse é o papel do advogado. Há advogados que, inclusive, são muito difíceis de ser contactados. Tem assessores, secretários, quanto mais famoso, mais difícil é chegar até ele. Mas eu quero dizer para você que Jesus, além dele ser o advogado, aquele que se coloca ao lado, ele também se colocou no lugar. Ele não só defende a nossa causa, ele tomou o nosso lugar, eu vou ficar no seu lugar, eu vou receber a culpa. Alguém, quando é defendido em alguma causa, aqui no nosso mundo, naquilo que nós chamamos de vida secular, essa pessoa busca um advogado para defender a sua causa, para provar a sua inocência, ou até mesmo que tenha culpa, ele se livrar da culpa. Mas Jesus assume a culpa total. Ele tomou a nossa culpa, o nosso lugar na cruz do Calvário. Não há outro nome, não há ninguém que vai levar salvação a mim e a você. Não há outro que vai nos ligar a Deus. Ele é o intercessor, ele está diante do reto juiz. É ele quem intercede por nós. Muitas pessoas atribuem ao fulano de tal, das causas impossíveis e que vai pedir por nós porque é parente. Não tem nada disso. É Bíblia, é a palavra de Deus dizendo que Ele é o nosso advogado. Aqui está escrito que se alguém pecar, temos advogado junto do Pai. Não está escrito que tem um fulano ou que tem um cicrano junto de Deus. Não tem ninguém a não ser Jesus, porque Ele se colocou no meu e no seu lugar. Ele não está ao lado, estava no lugar na cruz do Calvário. Irmãos, para finalizar, da mesma maneira que Jesus se colocou na cruz do Calvário, no nosso lugar, Ele foi propiciação pelos nossos pecados, né? Como no Antigo Testamento, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos para derramar o sangue do Cordeiro sobre a arca, e tinha aquela tampa que separava o sangue da lei. Então, esse sangue, Jesus, Ele veio para nos separar da condenação. E eu quero dizer para você que Jesus continua sendo o mesmo. Ele está junto do Pai, nos representando. Se você está distante de Deus, se você está precisando dessa luz, confesse seu pecado. Se você está passando por uma depressão espiritual, desanimado, sem ânimo, sem vontade, sem comprometimento com a obra, com a igreja, clame ao seu advogado, confesse o seu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Não existe causa aí difícil, impossível. Tem gente que nem chama advogado porque acha que não tem mais jeito, está perdido. Para Jesus não tem causa impossível, não tem nada perdido. Ele vai te defender diante do reto juiz, porque Ele morreu no meu e no seu lugar. Jesus nos abençoe, Ele tem misericórdia de nós e a cada dia nos dê o ânimo e a disposição para estar no serviço, para estar na obra. Senhor, muito obrigado por este momento. Abençoa cada um dos meus irmãos. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. E abençoa todos quantos estão aqui, aqueles que estão ouvindo, assistindo. Senhor, complete em nós a sua obra a cada dia. No nome de Jesus é que nós te oramos agradecidos. Amém.